Paz de Deus, caríssimos irmãos, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu ainda continuo no termo escatológico, centralizando o meu pensamento agora a respeito do controle global, da articulação do anticristo, que já está articulando, o seu espírito já está articulando e já está infiltrado em inúmeras denominações. Não estou aqui generalizando, mas hoje eu tirei o dia para examinar essas coisas dentro de um contexto escatológico, ok? Alguém pode me perguntar, mas será possível que as igrejas que existem hoje podem considerar o anticristo, não é? Podem considerar que o anticristo é uma pessoa normal e que apenas é um grupo ou um grupo de pessoas ou uma instituição onde ele vai governar e não perceber que estão sendo enganados, ou mesmo porque por causa da ambição, do egoísmo, da falta do evangelho que não está sendo pregado dentro das denominações. Sim, é possível. Hoje nós vemos denominações que não pregam Jesus Cristo. Ao invés de pregar Jesus Cristo, eles pregam prosperidade, eles pregam aquilo que você gosta de ouvir. Paulo mesmo em uma das suas epístolas, ele disse, chegariam dias que as pessoas iriam atrás de doutores buscando ouvir aquilo que eles gostariam de ouvir, simplificando aqui, para não pegar nenhum versículo, fica mais fácil para você entender. Você hoje tem condições de fazer isso. Qualquer um tem condições, porque tem denominações que você sabe que o homem que está lá na frente, você já sabe o costume que ele prega. Você sabe que ali ele não vai quase falar de Jesus Cristo, ele vai falar de bênçãos, prosperidade, portas abertas, mudanças de cativeiro, e dificilmente ele vai pregar o evangelho. Às vezes lê um trecho de palavra, sem mesmo fazer uma exegese, sem mesmo analisar o texto, e às vezes assim já sai pregando o que vem na cabeça, e você sai emocionada, sai emocionado, e aquilo não se cumpre. Não estou dizendo que não exista uma profecia, mas ela, dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, mas tem coisas que estão acontecendo, principalmente nesses últimos dias, irmãos, que têm deixado a desejar. Eu já contei para vocês, se alguém não ouviu, vai ouvir de novo. Tinha uma denominação, né, aqui próximo à minha casa, que o ancião foi até lá, e na hora do momento da pregação da palavra, eu não vou dizer o nome dele, nem o nome do local onde é a congregação, e pregou para uma jovem, uma pessoa que estava sentada, a sala é pequena, e ele pregou e disse para ela que Deus haveria de preparar esposo, e que ela, mas antes ela ia ser auxiliar de salmos, mais ou menos assim, ou de recitativos, não me lembro bem, mas mais ou menos assim. Só que o que acontece? A igreja, com aquela eloquência do pregador, começou a manifestar, e a senhora, eu digo, jovem, aparentemente ainda jovem, levantou-se e disse para o pregador: eu já sou casada e tenho filhos e estou visitando pela primeira vez, mas eu já sou casada e tenho filhos. E ele estava pregando que Deus ia preparar esposo, ia preparar família, ela iria ser, mas primeiro ela iria ser auxiliar dos recitativos. Quando ela falou isso, a igreja levou um impacto muito grande, certo, irmãos? Isso aconteceu e você pode dizer, você estava no culto? Eu não estava no culto, irmãos. Graças a Deus. Mas tem um amigo meu, que inclusive era do ministério e não está mais, porque pregava o evangelho, ensinava o evangelho. Tem aqui a carta de renúncia dele, inclusive.
E ele teve que renunciar porque falaram para ele que ele teria que parar de pregar daquela maneira, mas pregar como eles que estavam pregando. Como eles estavam pregando? Pregando promessas e tantas outras coisas. Então você já percebe que o anticristo, ele já está atuando, não estou dizendo em todas, nem estou acusando essa denominação que, não. Mas nesse momento o espírito que atuou ali não foi o espírito de Cristo, irmãos. Não foi o espírito de Deus. O espírito de Deus não mente. Uma coisa é você errar. Uma coisa é você errar, trocar um nome, ou você fazer uma leitura com dificuldade. Mas uma coisa é você profetizar uma mentira. Isso é grave, né? Caberia ao irmão naquele momento já se retratar, se humilhar e pedir perdão. Isso é grave, irmãos. E muitos não estão entendendo. Então, irmãos, as igrejas podem ser envolvidas por esse espírito sem inicialmente sem mexer nas suas liturgias inicialmente. Mas gradualmente, certo, irmãos, direcionando a adoração para si mesmo e afastando o foco de Jesus Cristo. É o que está acontecendo. Você vai em algumas igrejas, você quase não ouve falar sobre Jesus Cristo, porque o pregador afasta o foco. Ele coloca a pessoa que está ali no banco como aquele que é o necessitado, e ele se coloca no lugar de Deus e promete que Deus vai virar o teu cativeiro, que o ano que vem vai ser melhor do que esse. Eu lembro que no ano de 2022 ou 2021, não me recordo agora, um irmão se levantou numa igreja muito grande em São Paulo e pregou que o ano que vem vai ser melhor do que esse. Eu lembro que foi no ano que começou a pandemia, não é? Então, o ano não foi melhor. Começou a pandemia. Que profecia é essa que esse irmão? É um irmão famoso. Aonde está Jesus Cristo nisso aí, irmãos? Vamos ser sinceros, irmão. Vamos pensar. Não estamos falando mal, mas temos que analisar. Tanto é que eu não estou aqui falando mal de nenhum pregador, eu estou fazendo uma análise. Eu sou sujeito a errar. Mas nesse aspecto, irmãos, nós temos que ter cuidado, dar uma certeza, tem que se saber o que está falando, irmãos. Então, isso o que é? Já é o afastamento de Jesus Cristo, ou melhor, a igreja tira o foco de Jesus Cristo. Nesse sistema, nesse momento em que a igreja, que a liderança da igreja, o sistema está sendo controlado já por uma outra força estranha, logicamente que ainda existem pessoas dentro da denominação que elas, irmãos, são simples e vão continuando. Mas tem aqueles que Deus esclarece e ele começa a perceber que as coisas não estão correndo bem. E devagar, gradualmente, vai se mudando algumas coisas. Com estratégia sutil, certo, irmãos? Mas é eficaz. É eficaz por quê? Porque ela tem uma persuasão que consegue dominar aqueles que estão ali ouvindo. Aquele que está ouvindo começa então a ser apenas uma massa de manobra, ok? E esse controle centralizado do anticristo, ele poderia estabelecer um controle centralizado sobre as igrejas. Não precisa ele mudar nada nas igrejas existentes, eu estou falando, tá bom, irmãos? Nas igrejas existentes. Presta bem atenção para que você possa entender. Então, irmãos, influenciando os seus líderes através de decisões que, por trás das lideranças, ele está manipulando a mente daqueles líderes, ok? E para não mudar diretamente as práticas litúrgicas, para que o povo não perceba.
Esse controle pode ser um exercício até através de alianças. Existem federações, existem planos nessas federações que podem servir de um desvio doutrinário gradual, em vez da mudança abrupta, assim, vou mudar, vou perseguir. Não, ele vai com cautela, gradualmente. E ele muda muitas coisas, principalmente a pregação, porque já não quer mais que se fale em Jesus Cristo. Jesus Cristo se torna uma segunda pessoa, uma pessoa que já fica jogado do lado. Você está entendendo, irmãos? E começa a introduzir ensinamentos, né? E começam a minar a centralidade de Jesus Cristo, né? E substituem-no por uma figura messiânica falsa ou em um conjunto de valores humanistas. Tá entendendo? Aos poucos, você pensa que está adorando a Deus e a Jesus Cristo e você já não está mais. É uma artimanha do adversário. É uma remoção sutil de Jesus Cristo. Ele é removido de dentro da instituição. A estratégia pode incluir, irmãos, uma redução, uma exclusão, né? Uma remoção gradualmente, lentamente, certo? E muito sutil, né? E através de tudo isso, irmãos, as referências de Jesus Cristo nas pregações e ensinamentos já não aparecem. São substituídos por mensagens mais universalistas, centradas em prosperidade, entendeu? Em poder de libertação, de cura, entende? E quando a pessoa percebe, ela já não está mais falando em Cristo e ela está adorando, eventualmente, um outro espírito, que é o espírito do anticristo, porque ele veio aos poucos. Ele não disse eu sou o diabo, ele não vai falar isso. Ele vai falar que ele é um líder que quer unir todas as igrejas para que todas possam trabalhar para um bem comum. Porém, irmãos, até vai parecer uma pessoa benevolente, como um salvador da humanidade, entendeu? Até que ele vai exigir explicitamente a adoração. Aí que a pessoa vai cair a ficha e muitas das vezes a pessoa já está preso e não tem mais como voltar atrás, entendeu? Por isso que agora é tempo de nós acordarmos e despertarmos do sono, porque a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Ele vai usar os falsos profetas, né? Líderes religiosos que têm influência dentro das igrejas e vai promover uma agenda de líderes. Para quê? Para fazer reuniões antes dele começar a atuar, reuniões interreligiosas. Vocês estão entendendo? E dentro dessas reuniões interreligiosas, eu percebo assim que ele não vai usar o nome ecumenismo. Vai ser apenas para um diálogo interreligioso ou uma unificação sobre uma causa comum. O que ele vai dizer? A ecologia ou paz mundial, entendeu? Isso vai mexer, a liderança não vai dizer não, porque todos querem a paz mundial, todos querem que tudo isso aconteça. Porém, aqueles que são realmente com a sua mente em Cristo, que conhecem as Sagradas Escrituras, vão lembrar, vão saber que isso não vem de Deus. E já está acontecendo, irmãos. Só que muitos líderes religiosos parecem que não estão enxergando. Você está entendendo? Eu não estou aqui dizendo nomes de denominações agora. Agora eu estou aqui dizendo que muitos líderes, muitos já estão nesse caminho, nesse trecho de caminho, nessa trajetória.
e não estão percebendo que estão já trabalhando contra a própria palavra de Deus. Quando perseguem, quando sentam, quando uma pessoa que está inocente é jogada no buraco, você está entendendo, irmãos? E depois, ele pode sim se basear até mesmo em textos da palavra de Deus, entendeu? Para poder dominar. Depois que ele tem a regência de tudo, ele puxa a corda e vem tudo com ele, aqueles que estão alinhados dentro dessas federações e etc, e etc. Instituições que se dizem não governamentais, mas que por trás de tudo aquilo existe, sim, um plano satânico. E muitos vão querer voltar. Aí, aqueles que aqui assinaram o documento que faz parte dessa unidade, muitos até poderão conseguir, mas muitos não vão conseguir porque vão se deixar, já vão estar com a sua mente cauterizada. E aqueles que vão servir a Deus, irmãos, nas suas casas ou escondido, esses serão perseguidos depois. Eu fiz um vídeo sobre a perseguição da igreja na China. Serão perseguidos pior do que isso, a ponto de terem que ser marcados para poderem ter condições de inclusão na sociedade, porque senão você simplesmente será excluído da sociedade sem direito de comprar, sem direito de vender, sem direito de nada. Imagine, isso será muito difícil. E muitos nesses dias poderão perder a sua vida. Então, irmãos, vamos ficar firmes. Você pode dizer, nossa, mas o irmão falou tanto nisso hoje. Realmente, eu falei mesmo. Eu acredito que cada vídeo desse serve para que você abra os teus olhos. Examine o que está sendo pregado na sua igreja. Porque nós já estamos chegando próximos. Eu não posso dizer até quando, porque eu não sou não vou ser mentiroso, marcando datas como tem muitos que marcam. Eu não marco data nenhuma. Eu apenas prego o que está escrito, e tudo isso está escrito e está acontecendo já. Basta você observar. Eu não estou generalizando nenhuma igreja, nenhum irmão e nem ninguém. Mas eu estou falando que o anticristo já está trabalhando. E você pode dizer, mas o que eu tenho a ver com o anticristo? Tem a ver com Jesus Cristo. Sim, eu também. Porém, para você enfrentar um inimigo, você tem que saber a estratégia dele. E a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus disse, orai e vigiai. Se você só orar e não vigiar, está faltando vigiar. A oração abre os teus olhos para que você fique vigilante para não cair no laço do passarinheiro. Deus abençoe a todos e fique com Deus. Amém e amém.